Primeiramente, que todos sejam bem-vindos e uma boa tarde, né? Nossa última aula tinha sido... Ok, Giovana, tranquilo. Nossa última aula tinha sido há um certo tempo, porque semana passada, nossa última aula de português, porque semana passada eu não estava na escola, né? E aí não teve aula, ok? Mas aí hoje a gente retoma as aulas de português. Lá na aula passada, nós fizemos uma revisão do conteúdo de literatura do segundo ano. E eu disse, naquele momento, que fazer essa revisão era importante exatamente porque no conteúdo de literatura do terceiro ano, principalmente nesse início, mas não só, nós íamos sempre ficar fazendo referência àquilo que nós estudamos em literatura no ano passado, no segundo ano, certo? E aí eu ia estar sempre falando sobre realismo, naturalismo, romantismo, simbolismo. Infelizmente, o simbolismo não deu tempo nós estudarmos ano passado. Nem os segundos anos da manhã, nem da tarde estudaram sobre simbolismo ano passado. Mas, quando a gente tocar aqui nesse assunto esse ano, eu faço assim um resumo, uma síntese assim bem curta, só para que você tenha uma ideia. Aí não é uma coisa tão difícil, não. Mesmo que você não tenha estudado no ano passado, mas a gente vai conseguir acompanhar, certo? Então, assim, hoje nós vamos começar a falar sobre pré-modernismo, né? Professor, o que é o pré-modernismo? É uma escola literária, tipo romantismo, semelhante ao realismo? E aí, o que é isso? Na verdade, pessoal, não é uma escola literária especificamente, é uma fase de transição, né? Isso aqui é mais ou menos o que seria o final do século XIX e o começo do século XX, né? Então, os anos de 1890 e muito, e o começo dos anos 1900, que é um período que houve muita mudança na literatura no Brasil. E aí, alguns autores que escreveram mais ou menos nessa fase, final do século XIX, começo do século XX, eles estão meio que, em algum momento, fazendo uma coisa diferente, uma coisa nova, que vai ser o modernismo, que vai começar no Brasil a partir de 1922, mas, ao mesmo tempo, eles estão ainda muito apegados também à literatura do século XIX. São autores que a gente pode vê-los como sendo realistas, naturalistas, simbolistas, né? Então, é por isso que na aula passada a gente fez essa relembrança, porque hoje a gente vai estudar, por exemplo, alguns autores aqui, e eu vou falar assim, ó, pessoal, esse autor aqui, ele pode ser considerado também um autor realista. Aí, se você disser, não, eu não faço a menor ideia do que é um autor realista. Então, é interessante que a gente antes tivesse realmente relembrado para a gente conseguir se situar melhor, né? Então, voltando, pré-modernismo não é uma escola literária especificamente, é um momento de transição, certo? E aí, Reginalda? Boa tarde, dá vontade de ficar assistindo, né? Ah, Mas as atribuições não me deixam. Gente, tudo bem? Só 5 minutos, viu, Aristóteles? Pode contar aí, pode ser? Ah, você já falou sobre o horário? Eu posso. Liga o microfone, não estou ouvindo você, não. Você está falando com o microfone desligado. eu só disse que você ia falar, mas não falei não, eu disse que ia Ah, ser você ou Lucilda. certo, tá bom, pois conforme-se comigo. Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Assim, primeiro acho que desejar assim, boas-vindas de volta, né, Aristóteles, depois da licença paternidade, você já deu aula na turma, aproveitar que é o primeiro momento em público, né, e parabenizar publicamente o papazinho fresco aí, de Letícia. Obrigado, obrigado. Desculpem a brincadeira, gente, mas assim, é um prazer muito grande, uma felicidade muito grande esse casal com esta criaturinha nos braços, assim, para toda a nossa escola, na verdade, todos nós estamos nos sentindo assim, tios e tias, tá? E vocês podem se sentir aí tudo primo, porque é tudo primo de Letícia, É né, verdade. Aristóteles? Então, Com parabéns certeza. mais uma vez, viu? Que Deus abençoe. E aí, gente, conversar com vocês sobre o nosso novo horário.
foi colocado no grupo, foi dada uma rápida explicação, dizendo que a gente ia passar a tarde conversando um pouco mais com vocês sobre isso. Como eu disse, eu quero levar só 5 minutos, e aí, qualquer dúvida que tiver que se estender mais, gostaria que vocês depois me procurassem no privado, tá certo? Então, assim, resumidamente, nós tivemos um mês de fevereiro de experimento. Experimentamos as aulas síncronas, com 30 minutos, né, de duração, cada uma, com todas as áreas, com todas as disciplinas, todos os professores, que foi avaliado positivamente. A Aristóteles pode me interromper e aí a qualquer momento para validar ou não aí as minhas colocações, fique à vontade, tá certo? Mas foram avaliados positivamente pelos nossos professores, no geral, e quando eu digo isso é no geral, porque a gente sempre que há sempre, né, aquelas divergências em alguns momentos, mas o que eu falo, quando eu falo, é sobre a maioria, tá certo? E também pelos nossos alunos, apesar da gente não ter feito um questionário, né, sistematizando, perguntando direitinho, mas a gente vê pela participação, né, por estarem assistindo, e também por algumas colocações que a gente vê fora do espaço da aula síncrona, né, em alguns momentos que a gente acaba encontrando um ou outro, né, nos privados, enfim. Então, nós acreditamos que o momento de fevereiro foi um mês proveitoso, um mês de aulas síncronas positivas, mas ainda havia algumas inquietações, algumas coisas que nós precisávamos tentar melhorar. E não estamos dizendo que vai ser melhor, mas estamos tentando que seja. E para isso nós precisamos muito da colaboração de vocês. Uma aula, ela não acontece somente com o professor. Se fosse, a gente mandaria os vídeos como era o ano passado. E eu acredito que vocês, que principalmente quem está assistindo, esteja achando bem melhor agora, no momento de explicação, momento de interação, em que vocês possam fazer perguntas, em que vocês possam tirar dúvidas, em que vocês possam até fazer alguma atividade no momento da aula e já saber se acertou, se errou, enfim, que vocês possam atestar aí o conhecimento de vocês. Essas mudanças que nós colocamos foi em comum acordo com o grupo de professores, né, com nossos 30 professores, e aí nós pensamos, né, nós acatamos, na verdade, até a solicitação deles, de aumentar o número de minutos da aula, ou seja, aumentar o tempo da aula, porque os 30 minutos estavam sendo insuficientes para toda a necessidade, né? A gente sabe daqueles atrasos, a gente sabe daquelas coisas que acontecem, tecnologia que às vezes resolve não dar certo, enfim, os percalços que existem até nas aulas presenciais e imagine nas aulas síncronas. Então, e também uma outra solicitação era que a gente pudesse ter um intervalo de aulas entre aulas síncronas, que são essas aulas interativas, ao vivo, que vocês estão tendo, com momentos de apenas postagem de atividades, como era o ano passado. E aí se entrou num acordo em que duas áreas postariam atividades numa semana, e na outra semana seria outra área, e seria as outras duas áreas, enquanto uma só posta atividade, a outra área vai dar aula síncrona. Então, resumidamente, ficou assim para vocês essas 2 semanas, né? Na verdade, o mês de março, nós estamos vendo aí, são 4 semanas quase fechadinhas, porque a última nós pretendemos que sejam avaliações. Então, assim, vocês terão essa semana, de 1º a 5 de março, aulas síncronas com atividades menores para constatar a aprendizagem de vocês, etc. Até alguns professores já estavam fazendo isso, das áreas de linguagens e de ciências da natureza. Então, as disciplinas que compõem aí as áreas de linguagem, né, que vocês já sabem muito bem, e as disciplinas que compõem as aulas de ciências da natureza. Então, vocês estão vendo aí o horário, e são justamente essas disciplinas que estão destacadas, e na frente está o nome aula via Meet. Aula via Meet são essas aulas síncronas, certo? E aí são essas aulas que estão em destaque, negrito, que vocês terão. E ao lado vocês têm o horário, no caso hoje vocês começaram às 15 horas, vão ter outras 16 horas, né? Assim como a semana que vem, na próxima segunda.
Mas aí, a gente também pensou em um momento em que vocês têm autonomia para estudarem. Se tem uma coisa que esse momento de afastamento social trouxe para a gente, né, para os nossos professores, para os nossos alunos, é que, só um minutinho, deixa eu só dar um retorno aqui. Eu entrei numa sala de aula agora, eu saio já e retorno para você, tá bom? Aí, que a gente pode ter certeza é que a gente tem que ter autonomia sobre aquilo que a gente quer aprender. E isso para os nossos alunos. Então, para eu ter autonomia, eu não preciso depender de ninguém. Autônomo significa isso, é independência. Então, nós pensamos em que o mínimo do mínimo seria que a gente precisava estudar, os alunos precisavam estudar 3 horas diárias. Isso é o mínimo, gente, não é o máximo. É assim, na verdade, é uma coisa muito pequena diante de 24 horas que vocês têm no dia, né? Então, essas 3 horas, e na verdade nós estamos colocando aí 3 horas aulas, porque mesmo que seja de 2 às 3, mas é de 2 às 2h50 a aula, com 10 minutos de intervalo de uma hora para outra, para que vocês tenham tempo de ir ao banheiro, de comer alguma coisa, de ter um fôlegozinho, se levantar e também entrar no link para não se atrasar, certo? No link da outra aula para não se atrasar. Também os nossos professores fazerem esse momento de transição de uma aula para outra, certo? E aí nós pensamos que essa outra aula, esse outro momento em que vocês não estariam com os professores, os professores e os colegas, né? Vocês poderiam estar resolvendo atividades da área que está sendo postada a atividade hoje, que no nosso caso é matemática essa semana, né? Vocês estão vendo aí embaixo, onde tem o nome postagem de atividades, na frente tem destacado o nome matemática, é porque hoje é o dia que matemática está postando, somente postando atividade para vocês e não está dando aula síncrona. Quando for na semana que vem, vai ser o contrário. Vocês estão vendo aí na frente, até tem português e arte, vocês não têm arte, arte é só para o primeiro ano, mas semana que vem, o professor Aristóteles estará postando as atividades sem aula síncrona, sem essa aula via Meet, e os professores de matemática e ciências humanas estarão dando essas aulas via Meet, essas aulas síncronas, essas aulas interativas, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Eu não vou passar todos os dias, se vocês entenderem a dinâmica de um dia, entenderão a dinâmica dos demais dias, né? Porque são sempre assim. E aí a gente está à disposição para que vocês possam tirar as dúvidas, de preferência, assim, nos privados, para que, às vezes, as pessoas têm vergonha, têm medo de serem, de sofrerem algum deboche, porque estão perguntando no grupo coisas que, às vezes, são óbvias e tudo, mas cada um tem o seu jeito de entender, tem o seu ritmo. Então, eu estou me colocando à disposição, enquanto coordenação, qualquer um de nós da gestão, né, até algum professor que vocês queiram, mas, assim, a gente pede que perguntem a gente, porque os professores têm muitas coisas, eles têm planejamentos, eles têm a questão de organização das aulas, e tem as próprias aulas, enfim, deixem para perguntar a eles aquilo que forem inerentes mesmo às suas disciplinas, aos conteúdos. Perguntem para a gente se tiverem alguma dúvida sobre esses horários, tá certo? E assim, o apelo é para que vocês participem, não só com o corpo quase presente, né, que aí nesse momento é o celular ou o notebook, o que quer que seja, mas que vocês realmente interajam, que vocês façam perguntas, que vocês tirem dúvidas. Esse não é o momento da gente estar fazendo hora com ninguém, da gente estar debochando de ninguém, é o momento da gente aprender. A nossa intenção, nosso objetivo enquanto educadores, enquanto coordenadores, enquanto professores, enfim, é fazer com que os alunos aprendam, é proporcionar pelo menos esses momentos de aprendizagem, tá certo? E aí, ó, se vocês observarem, amanhã vai ser o contrário, amanhã vocês terão apenas a primeira aula síncrona e as outras 2 aulas vão ser para vocês resolverem as atividades. Aí agora nós colocamos assim, atividade NTPPS. Aí você vai resolver só de NTPPS? Não, você vai resolver todas as atividades que você tiver para resolver. É porque a gente colocou a atividade do dia para ficar mais fácil de vocês entenderem o que é que vocês tinham que realmente fazer. Tirem esse tempo mesmo, essas 3 horas diárias, para que vocês possam estudar mesmo, que vocês tenham autonomia diante dos estudos de vocês, da aprendizagem de vocês. Não deixem essas oportunidades passarem. Vocês viram o quanto foi sofrido o ano passado,
em que a gente não tinha essa sistematização de aulas, e aí ficava só algum professor ou outro, e alguns alunos atrás, e não tinha essa preocupação toda com esses momentos de interação, e houve, sim, muito sofrimento por parte de todo mundo, porque alguns alunos não conseguiram aprender, alguns professores não conseguiam se desprender daquele momento de aula presencial, e, enfim, foi um momento de aprendizagem para todos nós, e está sendo ainda todos os dias, todos os momentos, e nós precisamos que vocês estejam conosco mesmo, de mãos dadas, nesse momento, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, que não seja somente um momento de faz de conta, que a gente realmente aprenda o máximo que a gente puder aprender desses momentos, tá? Eu sei que tem alunos que até pagarem curso por fora, estão pagando, pagaram ano passado, estão pagando esse ano, para terem cursos EADs mesmo, para terem uma melhor aprendizagem, mas o papel da escola, nossa vontade, o nosso desejo, que vocês aprendam conosco, tá? Que vocês tenham essa autonomia, que vocês tenham essa independência para aprender. Acho que me fiz entender, ou ficou ainda alguma dúvida? Alguém? Rapidamente. Então, eu espero que o Ei, silêncio... Reginalda. Sim, senhorita. Desculpa ter chegado agora, mas é porque eu tinha ido ao mercado, tá bom? Ok, depois qualquer coisa você me pergunta no privado, tá? Para eu não repetir. Tá certo, obrigada. Tá ótimo. Gente, obrigada pela atenção, eu acredito que tenham entendido, e qualquer dúvida vocês perguntem no privado, tá? Aristóteles, obrigada pelo momento. Valeu. E até uma próxima. Obrigada, Valeu. tchau. Sim, pessoal, então voltando, se tiver ficado alguma dúvida sobre o horário, viu, pessoal, pode perguntar. Mas aí, voltando ao que a gente estava falando, pré-modernismo, então, não é uma escola literária, é um momento de transição, né? Na verdade, é a fase em que você está mudando algumas escolas literárias do século XIX para o modernismo, que é a escola literária que vai ser vigente durante o século XX no Brasil, mais especificamente a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna, certo? Então, esses autores que estão ali no final do século XIX, começo do século XX, eles têm características que são tanto da literatura do século XIX quanto do modernismo, né? Basicamente é isso. Aí, assim, eu trouxe aqui como um exemplo, né? Como, o que é, afinal de contas, o que escreve, digamos assim, um autor pré-moderno, né? O que tem na obra de um autor para que ele seja considerado como um autor que é dessa fase de mudança, né, do século XIX para o século XX. Aí eu trouxe aqui um exemplo, que é o livro Os Sertões, certo, de um autor chamado Euclides da Cunha. Esse livro ele é considerado como meio que o marco inicial, né? Então, a partir desse livro aqui, outros autores vieram com características do século XIX e do século XX ao mesmo tempo, assim como Euclides da Cunha fez com o livro Sertões. E aí, o que é esse livro Sertões? É um romance, certo? E aí, pessoal, eu gosto sempre de enfatizar, todas as vezes que eu dou aula sobre literatura, que eu falo um romance, eu sempre gosto de dizer, romance, pessoal, não é, na literatura, necessariamente uma história de amor. Romance é um formato de narrativa, certo? O que é um romance? É um livro, geralmente com mais de 100 páginas, que conta uma história que tem vários personagens. Isso é um romance. Qual é o tema que esse romance tem? Isso é variável. Você tem um romance de amor, um romance de outros assuntos, que pode ser um drama, pode ser qualquer assunto, um crime, sei lá, né? Então, existem inúmeras possibilidades. Por exemplo, aqui não é exatamente um romance de amor, né? A gente poderia chamar de um romance de aventura, dramático, ou alguma coisa assim. Não é exatamente um romance de amor. Então, sempre que eu disser romance, não associem a ser necessariamente uma história de amor, né? Então, Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, certo? Euclides da Cunha, pessoal, era um jornalista de São Paulo,
E aí aconteceu no interior do sertão da Bahia um conflito chamado Guerra de Canudos. Vocês vão estudar ainda em história, muito provavelmente até vocês já tenham ouvido falar sobre esse conflito. Esse conflito era basicamente o quê? Um indivíduo montou uma comunidade, e essa comunidade ela tinha uma série de pessoas. Chegou uma época em que em Canudos tinha mais de 30 mil pessoas, e essa comunidade girava em torno, basicamente, de um discurso religioso. Né? O personagem histórico ali que fundou Canudos era um cearense chamado Antônio Conselheiro. E ele era um indivíduo religioso que acreditava que nós vivíamos na época o final dos tempos e que Jesus estava voltando e tudo mais e tal e tal. E tinha um discurso católico bem fervoroso, muito exagerado, né? E assim, além disso, eles viviam em comunidade total lá. Então, por exemplo, o que eu produzo, se eu vivo lá, o que eu produzo é meu e é das outras pessoas. O que as outras pessoas produzem é delas, mas é meu também. E a gente troca. Então, eu tenho, por exemplo, aqui carne, porque eu crio gado, mas tem outra pessoa ali que planta arroz. Então, ele me dá o arroz que ele tem, eu dou a carne, e assim a gente vive em comunidade, né? A grande questão é que Canudos começou a ter uma espécie de nova forma de vida entre as pessoas. E o governo começou a enxergar aquilo ali como se fosse algo político, de contestação do governo, porque, de fato, eles não reconheciam o governo como autoridade na vida deles. Eles acreditavam que a autoridade maior era Deus e eles mesmos que estavam ali. Então, enquanto isso era uma coisa pequena, tudo bem, né? Tudo bem, não ofendia ninguém, digamos assim. Mas você imagina aí que já era uma comunidade que, como eu disse, chegou a até 30 mil pessoas. Então, 30 mil pessoas assim se rebelando, se revoltando contra o governo, não reconhecendo a autoridade e dizendo que a autoridade era só Deus e eles mesmos. Então, o governo começou a ver aquilo ali com maus olhos e quis acabar com a comunidade de Canudos. Inclusive, tentou algumas vezes. E quando eu estou dizendo acabar, pessoal, é na base da porrada, da repressão, do tiro, da bala, do exército mesmo. E tentou 2 vezes e não conseguiu, porque o pessoal se revoltou e derrotou o exército. E até que na 3ª vez, o exército foi lá, como se diz, com gosto de gás mesmo, para derrotar e matou todo mundo. Matou o líder, né? E matou todo mundo que estava lá. Quem não fugiu morreu. E aí, esse conflito, esse massacre aconteceu no interior da Bahia. Euclides da Cunha era um jornalista que vivia em São Paulo. Como jornalista, ele foi enviado para fazer a cobertura disso que estava acontecendo lá na Bahia. Ele foi, só que nós estamos falando do final do século XIX. Isso que aconteceu no final do século XIX. Então, o que aconteceu? Euclides da Cunha foi, escreveu um monte de coisa, mas não conseguiu enviar nada para o jornal onde ele trabalhava, lá em São Paulo, porque tudo era muito distante, tudo era muito difícil. Como é que enviar isso? Não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha fax. Ia enviar como? Ia enviar pelos correios. Ia escrevendo e enviando pelos correios. No final das contas, Euclides da Cunha não conseguiu enviar basicamente quase nada do que ele escreveu. Quando terminou lá o conflito de Canudos, ele olhou para aquilo ali e disse: rapaz, sabe de uma coisa? Eu posso escrever um livro. Eu posso escrever um livro contando essa história. E esse livro, pessoal, não era um livro totalmente a realidade, era uma mistura de realidade com ficção. E assim, Euclides da Cunha fez, em 1902, publicou um livro chamado Os Sertões, contando a história do massacre de Canudos. O que esse livro tem de diferente para que ele seja considerado pré-moderno? Por que ele é inovador? E todos esses autores que nós vamos citar aqui, eles, em alguma medida, eles inovaram, eles fizeram alguma coisa diferente. Por isso que eles são pré-modernos, né? Eles também têm um pé no passado, eles também têm um pé na tradição, mas eles têm já
também um pezinho ali na inovação. Então, qual foi a inovação que Euclides da Cunha fez? Tratar o sertanejo do interior da Bahia como protagonista de um romance, como personagem principal de um romance, contando a realidade do jeito que ela é, nua e crua. Isso nunca tinha acontecido na literatura brasileira até então. E os já tinham entrado, em alguma medida, na literatura. Por exemplo, José de Alencar, um autor cearense, escreveu um livro chamado O Sertanejo, certo? Lá no romantismo. Mas era romantismo. Lembram que na aula passada nós falamos? O romantismo idealiza a coisa. Então, esse sertanejo que José de Alencar mostrou lá na obra dele, não era um sertanejo mesmo, de verdade, não era a realidade mesmo, era um sertanejo idealizado. Aqui não, aqui é o sertão do jeito que ele é. Então, isso foi uma grande inovação que Euclides da Cunha fez na literatura, né? Porque nunca ninguém tinha feito. O livro, ele é separado em 3 partes, certo? Uma parte chamada de A Terra, a outra parte chamada de O Homem e a outra parte chamada de A Luta, certo? Se a gente for, por exemplo, se alguém disser assim, professor, eu achei legal essa história de Canudos, porque tem guerra, eu quero ler esse livro, certo? Ótimo, pessoal, é uma obra fantástica, é um livro fantástico. É uma das obras mais importantes da literatura do Brasil. E, no nosso caso, que somos do sertão, é ainda mais importante, porque a gente se vê na literatura, né? E sabendo nós que foi a primeira vez que isso aconteceu realmente. Até Euclides da Cunha, nunca o sertão tinha sido retratado de uma forma real, né? Como ele fez, nunca tinha sido tratado. Então, é de fato inovador. Se você disser, eu tenho interesse em ler, o melhor é a gente ler essa terceira parte aqui, a luta. Porque é nessa parte que Euclides da Cunha conta realmente a história da Guerra de Canudos. As partes anteriores não é ele contando a história. Euclides da Cunha era um estudioso, né? Uma pessoa assim que gostava muito de conhecer sobre as mais diversas áreas. Euclides da Cunha, pessoal, lembra que eu disse, esses autores aqui, eles inovam, mas eles podem ser classificados como alguns autores das escolas literárias do século XIX. Euclides da Cunha, ele é um autor que a gente pode chamar de naturalista. Ele é um autor naturalista, certo? O que os naturalistas faziam? Fizeram muito. Eles pegavam a ideia de que iriam mostrar a realidade do jeito que a realidade é, e iriam mostrar que o ser humano é produto do meio em que ele vive, certo? Então, é isso que Euclides da Cunha faz também em Os Sertões. Ele faz uma parte chamada A Terra, certo? Então, eu tenho aqui o livro, né? E o livro tem 3 partes. A primeira parte é A Terra. Nessa parte A Terra, ele não conta a história de Canudos. O que ele faz? Ele simplesmente faz um estudo do relevo, do solo, da fauna, da flora e do clima do sertão do Nordeste. Então ele vai dizer lá como é a geografia do sertão, quais são os animais, quais são as plantas que tem no sertão. Isso aqui é como se fosse um tratado de ciência, é como se ele estivesse escrevendo algo científico. Por quê? Por conta lá da história de que Euclides da Cunha é muito influenciado pelo naturalismo, e o naturalismo fazia muito isso. A segunda parte é chamada de O Homem. Nessa segunda parte, o homem, o que é que ele faz? Ele faz uma análise do sertanejo sob a perspectiva do determinismo. Pessoal, só um detalhe, não sei se todo mundo está acompanhando, mas tem a tela que eu estou explicando e tem a tela que está o slide, certo? Você fixa aí a tela do slide, que ela é importantíssima. Então, em O Homem, o que é que ele faz? Ele faz uma análise do sertanejo sob a perspectiva do determinismo. O que é isso? O que é determinismo? É a ideia que os naturalistas tinham de que o ser humano ele é produto do meio em que ele vive, certo? Da raça e do momento histórico. Inclusive aqui pode ser que alguém ache estranho chamar de raça. E de fato é estranho, pessoal. Por quê?
cientificamente, nesse período, ainda se acreditava que o ser humano tinha raça. Por isso que eles chamavam de raça, certo? Hoje em dia, logicamente, que não há evidência nenhuma, já está comprovado que o ser humano não tem raça, certo? Não existe isso. Mas na época eles acreditavam. E olha só como isso era forte. Euclides da Cunha defendeu que o sertanejo era muito mais forte, era um dos povos mais fortes que havia no Brasil na época. E por que o sertanejo era forte? Por conta que ele era alguém criado em um meio muito ruim, que era a questão da seca, né? Então, o nosso meio, geograficamente, ele é muito cruel, muito duro. Falta água, as plantas que a gente tem próximas aqui são geralmente muito fracas, vamos dizer assim, né? Não, então nós sofremos com o ambiente que a gente vive, né? Além disso, nós somos, Euclides da Cunha acreditava na história de raça, então nós somos de uma raça mais pura, ele acreditava, certo? Por que que nós somos de uma raça mais pura? Porque a gente está mais isolado. Nós, do sertão, estamos mais isolados. Então é como se a gente se misturasse menos. Euclides da Cunha até disse assim, ó, o sertanejo ele é mais forte porque ele está mais isolado. As pessoas que vivem no litoral, elas estão muito mais em contato com outras culturas e com outras raças. Por isso que eles são mais fracos. Nós, do sertão, somos mais fortes. É problemático, né, pessoal? É lógico que é problemático a gente falar sobre isso hoje, porque essas teorias aqui, essa história de raça, isso não existe, né? Mas era como se acreditava na época. E, além disso, nós somos fruto do nosso momento histórico. Se no momento histórico que a gente está, as coisas são assim, a gente vai ser daquele jeito, que a gente é produto do momento histórico, da cultura, né? Depois lá de A Terra, depois lá de O Homem, é que vem a luta. Aí nesse trecho aqui, nessa parte aqui, é que Euclides da Cunha conta a história, ele narra o conflito de Canudos, com riqueza de detalhes, inclusive, e misturando realidade com ficção. Ele não conta exatamente os fatos do jeito que os fatos aconteceram, até porque se fosse assim, não seria uma obra literária. Mas ele conta com fidelidade, misturando um pouco de ficção. Por isso que, como eu disse, ele pode ser considerado um autor herdeiro do realismo e herdeiro do naturalismo, né? Exatamente por isso. Então, o que que Euclides da Cunha inovou? Ele inovou porque ele trouxe o sertanejo como personagem principal, mas ele tem algo de tradicional. O que é que ele tem de tradicional? Primeiro, a linguagem. Euclides da Cunha escrevia de uma forma extremamente tradicional na linguagem, né? Rebuscado, um pouco difícil para nós hoje, por exemplo, a gente lê aqui, se torna um pouco difícil. O vocabulário dele é um vocabulário bem diferente, né? Por isso que ele não é um autor modernista, né? Ele é um autor pré-modernista, certo? Vamos lá. Outros autores aqui que a gente tem que são considerados autores pré-modernistas. Um outro detalhe, eu até esqueci de falar. Se você quiser acompanhar a explicação no livro, pessoal, é só você abrir aí na página 14, 15, 16, 17 e 18 do seu livro de português, tem a explicação sobre pré-modernismo, essa primeira explicação aqui. O nosso livro traz alguns autores, ele toca em Euclides da Cunha de forma rápida e toca também em outro autor chamado Monteiro Lobato, também de uma forma rápida. Mas o nosso livro, ele foca mesmo em dois autores, que são Augusto dos Anjos e Lima Barreto, que a gente vai falar sobre eles na nossa próxima aula, que é na quarta-feira, certo? Então, Euclides da Cunha, o que é que ele tem de inovador, que eu disse já? Ele inovou na temática. O tema que Euclides da Cunha pegou é um tema novo, diferente. O sertão, o sertanejo como protagonista de sua história, certo? E o que é que ele tem de tradicional? A linguagem. A linguagem dele ainda é uma linguagem bem tradicional. A forma de contar a história ainda é uma forma de contar a história bem tradicional. A cara do realismo, a cara do naturalismo.
que são escolas literárias do século XIX, certo? Depois, a gente vem aqui com outro autor, que é Augusto dos Anjos. Lembrando, reforçando, todos esses autores têm uma coisa inovadora, ou algumas coisas inovadoras e algumas coisas tradicionais, certo? Por isso que eles são pré-modernos, né? Então, o que Augusto dos Anjos tem de inovador? Augusto dos Anjos inovou na linguagem. A linguagem de Augusto dos Anjos é muito diferente. Augusto dos Anjos é um poeta, certo? Ele escreveu só livro de poesia. E aí, escreveu, inclusive, um livro apenas de poesia. E aí, assim, a linguagem de Augusto dos Anjos é muito diferente. É muito estranho, digamos assim, porque a gente não está acostumado com poesia desse tipo. Augusto dos Anjos escreve usando termos científicos, né? Falando sobre temas muito diferentes do que a gente está acostumado na poesia. Próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre Augusto dos Anjos. Se você tiver curiosidade aí, inclusive, lá na página deixa eu ver aqui, 15, explica um pouco sobre Augusto dos Anjos, e na 16 tem 2 poemas dele. Você vai ver como são poemas bem diferentes do que a gente está acostumado com poesia. Então, a linguagem dele é bem inovadora. Em compensação, a forma poética dele é bem tradicional. Augusto dos Anjos escreve principalmente sonetos. Uma coisa mais tradicional do que escrever soneto, impossível. É parnasianismo, isso aí, né? E Augusto dos Anjos pega um pouco do simbolismo também. Na próxima aula, quando a gente falar dele, a gente fala sobre o simbolismo. Depois, a gente tem aqui Lima Barreto, que, entre esses aqui, é o autor mais inovador, mais diferente, aquele que mais vai se aproximar do que vai ser depois o modernismo, realmente. Lima Barreto é um autor de prosa, então ele escreveu crônicas, contos, romances, escreveu principalmente romances. De novo, romance dentro daquele formato lá, né? Não necessariamente uma história de amor. O que Lima Barreto tem de diferente? Ele inovou na linguagem. A linguagem de Lima Barreto é uma linguagem muito diferente. Ele escrevia de um jeito popular, escrevia parecido com a forma de falar das pessoas lá do começo do século XX. Pode até ser que hoje você pegue um trecho de um livro dele e você diga assim, não, essa linguagem aqui não é a linguagem que a gente usa no dia a dia. Não é hoje, mas você tem que situar ele lá na época dele, no começo do século XX, 1900 e pouco. Lá em 1900 e pouco, o jeito como Lima Barreto escrevia era o jeito de falar das pessoas, principalmente no subúrbio do Rio de Janeiro, que as histórias dele se passaram no contexto do subúrbio do Rio de Janeiro, a maioria, né? Então, ele foi inovador na linguagem. E, além de inovador na linguagem, inovou também nas temáticas. Trazer, vamos dizer assim, o ser humano, o indivíduo da periferia para ser o protagonista também não era uma coisa muito comum na literatura brasileira. E Lima Barreto fez isso. Trouxe o protagonista que é uma pessoa da periferia, o pobre, o negro, a negra, como protagonista de romances. Lima Barreto fez isso, né? Isso era inovador. Mas ele tinha algo de tradicional. Qual era o tradicional dele? A forma de narrar, a forma de contar as histórias de Lima Barreto era tradicional. Que a gente vai ver depois, o modernismo, por exemplo, vai destruir esse formato tradicional de contar histórias. Qual é o formato tradicional de contar histórias? Eu vou contando aqui a história, tem um começo, depois tem o meio da história, um clímax, e depois tem o fim. Essa é a forma tradicional de narração. Lima Barreto segue esse padrãozinho, que é um padrão que a gente vê no romantismo, no realismo, no naturalismo. Se a gente fosse dizer assim, qual é a escola literária de Lima Barreto, antes ele ser considerado né? Porque ele é considerado pré-moderno, mas antes disso, qual era a escola literária dele? Ele era um autor realista. Lima Barreto é considerado um autor realista. Inclusive, pessoal, pré-moderno é uma coisa que a gente chama hoje. Esses autores aqui, quando eles escreveram, ninguém chamava eles de pré-moderno, não. Eles não eram
digamos assim, vistos assim. Muito tempo depois, cerca de 40, 50 anos depois, foi que um crítico literário, estudando esse período, final do século XIX, começo do século XX, ele pensou assim, rapaz, sabe de uma coisa? Tem alguns desses autores que escreveram no final do século XIX, começo do século XX, que não são mais autores considerados realistas, naturalistas, simbolistas e parnasianos. Na verdade, são autores pré-modernistas, porque eles já antecipam algumas características do modernismo. Mas isso só foi visto 40, 50 anos depois, quando esses autores aqui todos já tinham até morrido, inclusive. Né? Então, depois eles foram vistos assim. Na época, eles eram vistos como autores da escola literária lá do século XIX. Euclides da Cunha, um autor meio realista, meio naturalista. Augusto dos Anjos, um autor simbolista. Lima Barreto, um autor realista. E Monteiro Lobato, um autor realista também. Né? Eles eram vistos assim. Monteiro Lobato, então, o que ele teve de inovador? A temática. Monteiro Lobato, pessoal, a gente conhece muito ele porque escreveu para criança, escreveu aquela série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas ele não é só um autor de literatura infantil. Monteiro Lobato também tem literatura para adulto, vamos dizer assim, né? Escreveu romance, escreveu contos, né? E é um bom escritor de romance e de contos, principalmente de contos, né? Ele é inovador porque inovou na temática. Qual foi a temática, qual foi o tema que Monteiro Lobato trouxe que era diferente? Trazer como protagonista o caipira do interior de São Paulo. Essa foi a inovação que Monteiro Lobato fez, que também não era comum na literatura o caipira do interior de São Paulo ser colocado como o personagem principal de uma história. Monteiro Lobato fez isso. E o que Monteiro Lobato tem de tradicional? A linguagem. Assim como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato escrevia de uma forma extremamente tradicional. Uma linguagem muito rebuscada até, né, que para nós hoje, por exemplo, às vezes pode soar, às vezes até um pouco estranho, mas é um autor que inovou na temática, nos temas, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa não ficou muito clara? Quer perguntar algo? Não? Então a gente vai para frente, certo? Olha só, como o Reginaldo falou aí, explicou aí, nós agora teremos um esquema diferente, né? Então, nessa semana, nós vamos ter aula de português, tem aula hoje e quarta-feira. Hoje é só explicação. Quarta-feira, a gente vai explicar um pouco melhor sobre Augusto dos Anjos e Lima Barreto. Vai fazer uma atividadezinha bem pequena, muito provavelmente sejam 2 questões, na hora da aula mesmo, certo? E aí, a atividade mesmo a gente vai fazer na próxima semana, que aí não tem aula de português, é só a atividade, certo? Aí lá na aula de português, aí lá na próxima semana a gente vai fazer aquela atividade com um linkzinho no Google Sala de Aula, que já está disponível para todo mundo, certo? Inclusive, agora você só vai poder acessar a sua turma no Google Sala de Aula através do e-mail da SEDUC, certo? Através daquele e-mail que é @aluno.ce.gov.br. Se você não sabe o seu e-mail e não sabe a sua senha, entre em contato com alguém, Reginaldo, ou com outra pessoa que seja o responsável da turma. Tem um professor que acompanha mais de perto a turma. No caso do terceiro C&D, eu confesso que eu não sei quem é, né? Mas assim, é só você entrar em contato e pedir o seu e-mail, porque aí você vai entrar no Google Sala de Aula com esse e-mail. Aí quando você entrar, automaticamente você já vai estar na sua turma, com todo mundo, com todos os professores, certo? Não precisa de código, não precisa de nada, não. E aí você só vai poder entrar com esse e-mail. Não vai ser mais aquele negócio de manda o código, aí você entra com o e-mail que está lá salvo. Não, só vai ser com esse e-mail, ok? Então, na próxima semana, eu vou deixar o link da atividade no grupo de WhatsApp
e vou colocar a atividade no Google Sala de Aula também, certo? Agora vai ficar aqui a nossa frequência, ok? Aí, pessoal, é extremamente importante que vocês participem tanto da atividade quanto dessa parte aqui da aula síncrona. Por quê? No final das contas, pessoal, sua presença do diário mesmo, da aula, ela é dada para quem faz a atividade, não é aqui quem está participando da aula síncrona, certo? A sua presença é a atividade, é fazer a atividade. Porém, na aula síncrona, a gente vai dar uma pontuação extra para quem participar da aula síncrona. Então, por isso, é extremamente importante que você participe dos dois. Tanto você faça a atividade, quanto você participe da aula síncrona. Porque a atividade vale a presença e a aula síncrona vai te acrescentar uma nota. Ok? Então, estou deixando aqui no chat o link e você responde a frequência, certo? Na medida em que vocês forem respondendo a frequência, vocês podem ir respondendo e podem ir saindo, estão liberados. Uma boa tarde para todos, é sempre um grande prazer e até quarta-feira, certo?